Olá, pessoal. Hoje eu vi um lance muito assim complexo, né? Uma criança, uma menina e um menino estavam fazendo lanche junto com os pais, sendo que um menino, ele não deixou a menina pegar o brinquedo quando caiu no chão, porque o brinquedo era dele. A criança, a menina, ficou muito revoltada e chorou, chorou, chorou até que a mãe foi embora. E ali veio o pai, veio a mãe, veio todo mundo conversar com aquela menina, sendo que aquela menina, ela não parou de chorar, porque ela queria aquele brinquedo que não pertencia a ela. A minha pergunta é: aquele comportamento daquela menina, você acha que aconteceu ali? Ou isso já foi gerado lá no princípio, né? Quando esse bebezinho saiu da barriga e ela se tornou a princesinha da família, cheia de vontade. E aí ela começa a fazer de tudo para chamar a atenção e não obedecer aos pais. Ela perdeu a sua própria identidade. Não é porque ela é pequena que ela faz isso, que eu conheço várias crianças que foram muito bem educadas, sem levar uma chinelada, sem levar a tal da varada que muitos cristãos falam. A vara, quando a Bíblia diz sobre a vara é a palavra. Então, quando você educa uma criança, você educa com paz, amor, desculpa, equilíbrio, harmonia e pertencimento. Então, esse comportamento estranho, complexo dessa criança, não foi aquele momento que causou esse problema. O que causou esse problema foi quando ela veio ao mundo e foi recebida por uma mãe, por um pai, que fizeram todas as vontades. E ela não aprendeu a ouvir não. Então a criança, ela depende dos pais para educação. Então a função do pai, a função da mãe é educar essa criança para o mundo adulto sadio. E hoje nós estamos vendo que isso não está acontecendo, que os pais estão fazendo muito à vontade dos filhos. Eu nunca precisei bater nas minhas filhas por malcriação. Eu tenho um neto que uma vez a minha filha comentou que ele queria um tênis. Ela levou esse meu neto para comprar um tênis num shopping onde havia muitos tênis. E ele nunca chorou na rua nem comigo. Não, nunca foi assim. Ele sempre foi uma pessoa calma, tranquila, um menino. E ele falou para a mãe, que a mãe perguntou assim: você quer um tênis, mais um tênis? Ele falou: não, mãe. Ele fala bem. Foi o suficiente. Eu só vim aqui para comprar um tênis de luzinha pisca-pisca. Hoje ele tem 7 anos. Isso aconteceu mais ou menos quando ele tinha 4 para 5 anos. E a mãe falou: vamos comer uma pizza? Não, mãe, eu quero ir pro condomínio, eu quero brincar com meus amiguinhos. Eu só vim para comprar o tênis. Então você vê que a educação, ela vem de base, né? Ela vem do princípio. No momento em que eu recebo nos meus braços aquele bebê. Então, não é aquela criança que teve essa má educação, ela não aconteceu ali. Ali só foi uma das panelas de pressão que estourou. Então, o pai e a mãe têm que entender que a criança, desde que nasce, ela aprende. O feto aprende. A gente aprende isso em epigenética. O feto aprende. E aí, o que acontece? Freud deixou uma frase muito bacana chamada: o inconsciente é a verdadeira realidade psíquica. Então, quando aquela criança começou a chorar, fazer aquele berro o tempo todo, não sair do lugar, aí você vê o que está ali naquele inconsciente, né? O inconsciente, ela está ali, que é a memória de longo prazo. E o consciente é a memória de curto prazo. Bem, inconsciente geralmente 5%, o inconsciente 95%. Então você vê o que tem ali dentro daquela criança. Aquela criança não tem culpa de ter feito aquilo. Aquela criança, ela aprendeu a não ouvir não. Esse é o grande problema que a humanidade está vivenciando. E aí? Mas ainda dá tempo. Mas eu sei que quem vai fazer esse tempo são os pais.